data frames são os principais, ou o principal objeto ali para você trabalhar com R, principalmente para gente que vai fazer uma pesquisa ali que tenha várias variáveis, né? Que tenha um conjunto de variáveis. Eu fiz um questionário, eu vou coletar umas séries financeiras, umas séries econômicas, a série do PIB, a série da inflação, a série da taxa Selic. Eu vou calcular também a série do Ibovespa. Então, eu quero organizar isso igualzinho como vocês fazem lá no Excel. O que vocês fazem no Excel? Às vezes, vocês coletam dados de diferentes fontes, aí abre lá um outro novo Excel e começa a compilar uma coluna ao lado da outra, respeitando as datas, quando isso importar para vocês. E aí eu vou organizando, porque eu quero ter um banco de dados que eu olhe para ele, cada coluna seja variável que eu quero, se eu tenho, ou então pode essas variáveis estarem nas linhas, isso independe, mas que eu tenha todas as séries com as quais eu vou trabalhar. Isso daí, essa grande matriz de dados, né, é o meu data frame, tá? Então, só para vocês olharem aqui, eu vou estar criando aqui um data frame, data.frame, e vou criar essas variáveis, ó. Rank, de 1 a 6, sexo, se é masculino, feminino, fumante, se é true ou false, um valor lógico aqui, e a idade dessas pessoas. Então, aqui é só para mostrar para vocês como é que a gente vai estar criando esse data frame. Vou mostrar aqui para vocês e vou printar o X aqui embaixo, tá? Isso aqui é um data frame, bacana? Eu posso perguntar para o R, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu poderia perguntar para o R, R, qual é a classe desse objeto? O R vai te dizer, olha, isso daí é um data frame, tá bom? Esse aqui é o tipo mais básico de data frame que nós temos no R. Nós vamos ver como é que a gente manipula isso e como é que a gente manipula um outro tipo, que é o Untable, que ele é mais flexível. Eu vou mostrar para vocês os dois, e aí fica a critério de vocês qual de vocês vão usar, tá bom? O Untable é mais recente. Então, esse é o meu data frame, e aí eu queria só uma ajuda para vocês. Imagina vocês lá na pesquisa de vocês, e aí vocês tenham encontrado isso, né? Eu tenho aqui uma primeira pessoa do sexo masculino que é fumante e que tem 16 anos. Tenho aqui uma terceira pessoa que eu peguei lá para entrevistar, é do sexo feminino, é fumante e tem 20 anos. Então, eu tenho essas observações aqui. Eu queria perguntar para vocês, me ajudem a manipular um pouquinho esse data frame. Como é que vocês saberiam? A gente já viu isso e acabamos de falar um pouquinho sobre isso acima. Se eu quiser saber a dimensão desse banco de dados, ou seja, quantas linhas e quantas colunas eu tenho para ter uma dimensão, se ele é grande, se ele é pequeno, como é que eu poderia? Uso Vocês length. lembram? Quase certo, mas foi ótima a sua tentativa. Não é o length aqui. Por que não é o length? Porque aqui eu tenho. Mas foi ótima demais a sua tentativa. Por quê? Porque a gente vai voltar nas diferenças que a gente tem quando a gente tem um data frame e uma matriz. Um data frame ele tem o quê? Linhas e colunas. Então, se ele tem linhas e colunas, o length não vai me dar o que eu estou querendo. Eu vou colocar aqui o length para vocês verem o que ele vai retornar. Olha lá o que ele retornou. 4. 1, 2, 3, 4. O length não é o que eu queria. Por quê? Porque o length ele vai servir quando eu tenho um vetor. Quando eu só tenho, por exemplo, essa série aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu ainda não falei sobre isso, mas a gente já vai falar sobre isso em sequência. Quando eu tenho esse data frame, vou limpar aqui de novo, tá? Eu tenho esse data frame que tem linhas e colunas, e eu quero acessar essa coluna aqui do ranking ali deles. Então, como é que eu acesso isso num data frame comum? Eu coloco esse cifrãozinho, perceberam? E aqui ele me mostra o ranking, o sexo, fumante, idade, ele tenta me ajudar nisso. E aí eu seleciono o ranking, e aí eu posso rodar, e aí ele vai me dar certo. Aqui eu teria um vetor só, porque quem é X de ranking? Olha só a diferença. Olha lá X de ranking como é que é. Então, ele só é aquele conjunto ali de observações, não tem uma linha, coluna, não tem essa dimensão, essa estrutura. Agora, vocês olhando aqui, vocês conseguem perceber a diferença. Olha, isso aqui tem linha, coluna, tem uma estrutura de dados. Isso daqui é quando eu acesso uma coluna específica desse banco de dados. Então, vocês percebem que aqui eu tenho linha, coluna, e aqui eu só tenho uma dimensão, tá bom? Então, o length, que a gente tem trabalhado bastante até então, ele vai nos ajudar quando a gente tem esse vetor aqui,
tá bom? Seja ele um vetor numérico ou não, um vetor de texto também, caractere, ele vai me ajudar a contar a quantidade de observações que tem dentro. Quando eu tenho linha e coluna, tem uma outra forma que a gente vê, que é o dim. Dim é de dimensão, tá? Então, dimensão de x, acompanha aqui comigo. A gente até fez isso na aula passada. Dimensão de x, olha o que ele vai me dar: 6 e 4. O que ele está me dizendo? Tem 6 linhas e 4 colunas. Então, quando eu quero acessar a dimensão de um data frame, eu posso usar o dim, tá bom? E aí o dim x, posição 1, ele vai me dar a quantidade de linhas, e o dim x, posição 2, vai me dar a quantidade de colunas, tá bom? Então, o dim vai me ajudar a ter uma visão do meu banco de dados, tá? E se eu não quero do banco de dados como todo, eu só quero ver lá ali uma variável específica, é óbvio, né? Que quando eu faço o dim, eu já sei quantas linhas e colunas tem, mas de repente, em algum momento, eu quero ver lá, sei lá, uma variável específica que atenda a uma condição específica, aí eu poderia usar o length nesse caso, tá? Aqui não faz diferença. Mas a gente pode acessar também o número de linhas, o número de colunas, e a gente acabou de ver o nrow de x, que vai me dar o número de linhas, e o ncol de x, que vai me dar o número de colunas, tá? Isso tudo aqui para facilitar. Bacana. Bem, então o meu x, esse aqui é o formato mais padrão de um data frame, tá? Só que os programadores vão evoluindo, né? Então, pô, vamos trabalhar isso daí de uma forma mais eficiente, de uma forma mais visual, que ajude o usuário. E aí se tem o nosso Tibble, que é uma outra estrutura muito similar, mas que é muito mais eficiente assim nessa visualização. Percebam vocês que eu estou deixando comentado aqui, por quê? Porque eu coloquei o Tibble lá em cima. Então, quando eu abrir meu banco de dados, eu poderia já rodar aqui no Run tudo de uma vez. Eu estou deixando aqui em cima, então, para a organização. Vou aqui em Data Frames, percebam também como é útil ter essa divisão de sessões aqui. Aí aqui eu deixei comentado, porque eu já carreguei lá em cima, mas é só para vocês saberem que isso daqui, né, para eu rodar isso aqui que eu vou fazer aqui embaixo, Tibble, chamar um Tibble, eu preciso ter carregado esse pacote, tá? Bem, vamos lá criar uma sequência aí para a gente fazer um data frame aí, um Tibble, que é um tipo, né, do meu data frame, padrão para a gente trabalhar. Vamos colocar aí, a gente já sabe que rep é para repetir, então ele vai repetir a bev3 4 vezes, bbas3 4 vezes, bbdc3 4 vezes, que são códigos de ativos, e o C é para concatenar, para juntar isso daí. Vou mostrar para vocês quem é o sticker, tá? É isso aí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Vou limpar. Bem, eu tenho esses ativos, 3 ativos, eu vou colocar uma data que esteja ali perto deles, né? Para dizer ali, eu estou tentando formar um pacote, um banco aqui como se fosse cotações. Então, uma cotação no dia 1º, no dia 4, no dia 5, no dia 6. No dia 1º, 4, 5 e 6, 1, 4, 5 e 6, para cada um desses 3 ativos, tá? E vou colocar preços de negociação. Esses preços, de novo, estou concatenando aqui. O R, ele entende o ponto como nossa vírgula, por conta do formato americano. Então, aqui é 736,67, no nosso caso, no nosso decimal. No decimal americano, perceba que aqui tudo é em inglês, então é ponto, tá? Então, atribuir variáveis é ponto. Se eu for dizer que x é igual a 2,5, ele vai dizer, ó, tem problema aí. Agora, se eu disser para ele, olha, x é 2,5, o meu x entende. E aqui a gente sabe que é 2,5. Bacana, eu vou criar meu price aqui, que eu não sei se eu criei. E agora eu vou criar uma IDF, que é um Tibble. Não estou criando um data.frame. Eu estou criando um Tibble, que é uma estrutura específica, mais eficiente, vocês já vão ver. E vou passar para ele quem? Ticker, a data e o preço. Vamos fazer isso? Não foi possível encontrar a função Tibble. Por que não foi possível? Porque eu não fiz o library. Então, sempre quando vocês forem mexer, tem que fazer o library. Eu não fiz aqui em cima para deixar um específico para eu ir rodando parte a parte com vocês, tá?
mas tem que começar a entender esses errinhos. E o erro aqui, ó, não foi possível encontrar, é porque provavelmente você não carregou, e que foi o que aconteceu aqui comigo. Vou carregar aqui o meu table, tá? Deixa eu rodar aqui o meu library do meu table. Pronto. Encontrou agora, rodei o meu library do meu table, e agora sim eu vou rodar o MyDF. Pronto. Esse aqui é o meu banco de dados, o MyDF, My Data Frame, que é um table, e aí vocês começam a perceber a diferença do data frame padrãozão do R para um table. O table, ele já me ajuda dizendo aqui, olha, tem tantas linhas por tantas colunas, então eu não preciso fazer aquele DIN lá para eu olhar. E ele tenta me dizer também qual é a classe dessas séries. Então, aqui é uma classe numérica, aqui é uma classe data, e aqui é uma classe caractere, é um texto, tá? Que é a mesma coisa do que eu perguntar para o RR, qual é a classe de MyDF de RefDate? Tá lá, é uma classe data, que ele já está tentando me dizer aqui em cima. Aqui a gente não tem nenhum NA e não tem nenhum número negativo, senão ele fica mais, mostra para a gente aí de uma forma diferenciada, vocês já vão ver aí que ele fica no vermelhinho. Vamos deixar aí por enquanto. Mas vocês conseguem perceber como ele é mais intuitivo, né? Assim, ele tenta dar mais informações para a gente, tá? Vou construir isso agora com data frame, só para vocês verem as mesmas séries, só que com data frame vou printar. Então, com o data frame basicão do R, a gente tem isso daqui. E aí, se eu quero contar aqui, o R me ajuda aqui mostrando que essa aqui é a 12ª linha. Mas se eu quisesse, eu tinha que vir aqui, né, dim, my, df1 tal, para ele me dizer 12 linhas por 3 colunas. Então, aqui visualmente, pode ser que vocês gostem mais, usem mais o table, tá? Vamos inspecionar esses dados, porque para a série de vocês, para as pesquisas de vocês, vocês vão precisar ficar fazendo manipulações desses dados, né? Então, tenho esse meu data frame e eu preciso ali mexer nesse meu data frame, dar uma olhada de como ele está esse data frame. Bem, a gente tem esse glimpse aqui, vou rodar, tá vendo que tem um library ali em cima, que a gente vai precisar dele daqui a pouco. O glimpse vai tentar me dizer, olha, tem tantas linhas, tem tantas colunas. Aqui, percebam que o cifrão que é para a gente acessar as colunas, né? Aqui o tipo, e aqui ele me dá o início aqui da minha série. Então, eu começo a olhar, de repente eu chego aqui e vejo que esse número aqui estaria com uma vírgula, ou então aqui estaria caractere. Aí eu já consigo perceber, opa, preço de ação não é um texto, é um número, é numérico. Então, tem algum problema e aí eu iria investigar. Então, é sempre bom olhar como está a série de vocês, tá? Formas mais tradicionais, o summary. O summary é uma função, assim, bem legal, bem útil para a gente. O summary já vai me dar por coluna, assim, e dessa estrutura aqui. E aí o summary me ajuda também, de forma diferente aqui, ele me ajuda a já ver o mínimo, o máximo. Então, aqui eu já tenho uma ideia até de mediana, média, mediana, de primeiro quartil, terceiro quartil. Eu consigo ver observações extremas. Vai que você coletou seus dados e você estava achando que estava num range ali. Não, o máximo da minha série devia ser 100. Aí você olha aqui por um summary básico e você vê 200. Aí você, pô, caramba, o que está acontecendo com esses meus dados? E você consegue investigar o que é que pode ter acontecido, por que tem aquele valor, será que foi digitado incorretamente? Enfim, isso daqui é para criar em vocês o espírito, né? Estou mexendo no data frame, então eu vou tentar ir conhecendo, manipulando esse objeto para eu entender o que está acontecendo ali, tá? Esse TR também no data frame é muito comum, que é o structure, que vai ser bem parecido com esse daqui, tá? Vou mostrar para vocês. Olha lá, a gente tem esse daqui do glimpse, tá? E esse daqui do STR, que é o structure. Então, ele é um table, tem 12 linhas por 3 colunas. Aqui são a primeira classe, data, texto, data, numérico. E aqui ele tenta me mostrar um pouquinho esse início da minha série. Então, é bom vocês criarem isso daí, esse espírito, tá? Vou limpar aqui.